É sempre impressionante quando um cachorro anda sobre duas patas, porque esses animais não são capazes de fazer isso. Mas nós conseguimos muito bem andar sobre duas pernas e manter o equilíbrio. Não perdemos facilmente o equilíbrio mesmo com essa característica quase que exclusiva dos humanos. Essa capacidade de aprendizado de caminhada bípede só foi capaz graças a uma estrutura do nosso sistema nervoso central que faz inúmeros papéis na coordenação motora. Essa estrutura, é claro, é o cerebelo, que é esse pequeno cérebro que fica na parte de trás da cabeça e não deixa que você perca o equilíbrio na maioria das situações. Não é sempre que ele vai conseguir manter você equilibrado, às vezes você cai, mas aí você se levanta de novo, né? Então hoje a gente vai falar sobre o cerebelo, as características principais dessa estrutura, focando principalmente na sua anatomia de superfície e anatomia grosseira. Então, os tópicos que a gente vai abordar na aula vão ser a introdução do cerebelo, vamos falar sobre a anatomia do verme, vamos falar sobre a anatomia dos hemisférios cerebelares, vamos comentar sobre a divisão filogenética e funcional do cerebelo e vamos finalizar com a vascularização. A aula vai ter uma segunda parte em que eu vou falar de outras estruturas, outras divisões e outros conhecimentos acerca do cerebelo, que também são importantes. E também eu vou falar na próxima aula sobre as aplicações clínicas, para essa aula não ficar muito grande. Bom, então vamos começar com uma introdução ao cerebelo. Nessa figura nós podemos ver o cerebelo nessa parte posterior ao tronco encefálico, em que o cerebelo está sendo demarcado agora em vermelho. O cerebelo está localizado, portanto, posteriormente ao quarto ventrículo e ele é denominado de pequeno cérebro. É isso que significa cerebelo, em latim. E ele também é denominado a árvore da vida, devido a esse formato dele no córtex sagital, que assemelha-se com uma árvore. Ele é responsável pela coordenação motora, pela manutenção da postura, pelo aprendizado motor e também está envolvido com a regulação dos movimentos. Então a gente percebe que o cerebelo ele tem uma função muito forte com a capacidade humana de se movimentar de maneira precisa, calcular como que vai ser aqueles movimentos bastante complexos, como por exemplo para tocar um piano, para poder escrever, enfim. O cerebelo tem uma importância muito grande. Bom, vamos começar falando sobre a anatomia do verme do cerebelo. O que é o verme do cerebelo? O verme do cerebelo é essa parte mais medial, com esse formato de saliência que parece uma estrutura achatada, central do cerebelo. Esse é o verme do cerebelo. E ele vai começar aqui na face inferior, na metade de baixo da figura, na língula, que seria essa estrutura aqui de baixo. Da língula, o verme do cerebelo, ele vai fazer, então o que a gente está olhando aqui, como é na face inferior, vamos fazer um desenho esquemático, como se a gente estivesse olhando aqui, ó, como se o verme do cerebelo fizesse esse movimento. E a gente está olhando mais ou menos aqui assim. Então, essa parte que eu estou fazendo um quadrado agora, é essa parte do verme do cerebelo. Isso é a língula. Esse verme vai fazer um movimento em formato de C, posteriormente e superposteriormente, e vai retornar para baixo, aqui embaixo, e vai chegar por aqui, na face inferior. Certo? Então ele vai fazer esse movimento. Então a gente começa olhando o que eu vou demarcar em verde agora, que é a língula, que seria a primeira divisão do verme do cerebelo. A gente vai mais ou menos para cá, que seria o lóbulo central, com as divisões 2 e 3. Depois a gente vai ter o cúmen, que são as divisões 4 e 5. Entre tudo isso que eu falei até agora, a língula, o lóbulo central e o cúmen, eles fazem parte do lobo anterior do cerebelo. O lobo anterior, ele agora é dividido do lobo posterior por uma estrutura denominada fissura primária, que é essa daqui, ó. Vou demarcar ela agora em vermelho. Então essa é a fissura primária. A fissura primária ela divide no verme do cerebelo o cúmen, que a gente acabou de ver, que seria a divisão 4 e 5, do declive, que seria a divisão 6. Então agora o declive nós já estamos no lobo posterior. Depois do declive, nós teremos o fólium, ou folha,
que seria a sétima divisão, a primeira parte da sétima divisão. Isso a gente está vendo mais ou menos aqui assim, no nosso cerebelo. Mais ou menos posteriormente, na face superior. E, olhando agora na face inferior, a gente continua com a sétima divisão, mas agora a segunda parte, que seria o tuber, certo? Que estaria mais ou menos aqui assim, nesse nosso esquema. Depois disso, nós vamos ter a pirâmide, que seria a oitava divisão. Lembrando que tudo isso é no lobo posterior do cerebelo. Depois da pirâmide, nós teremos a úvula, que é a nona divisão. E da úvula para o nódulo, nós temos outra divisão que vai dividir o lobo posterior no lobo flóculo nodular. Que agora não vai mais, obviamente, ser o lobo posterior. Vamos ter o lobo flóculo nodular, que recebe esse nome por ter o nódulo, que é a estrutura do vermes, que encerra o vermes, é a 10ª e última divisão do vermes. Ele também vai ter o flóculo, que é a parte horizontal desse lobo. Então, assim a gente termina a anatomia do verme do cerebelo. Eu espero que tenha sido mais didático entender dessa forma, em formato de C, começando aqui com a língula e terminando lá no nódulo. Aqui é só para dar uma complementada, um desenho esquemático, em que a gente tem o vermes, o cerebelo inteiro desenhado como uma figura esquemática. Então aqui nós teríamos o lobo anterior com o vermes, então a língula, que seria a primeira divisão, língula. Depois o lóbulo central, que seria o 2 e o 3. Depois o culmen, que seria o 4 e o 5. A fissura prima, ou fissura primária, que seria essa daqui, dividiria o lobo anterior do lobo posterior. Depois do culmen, nós teríamos o declive. A primeira divisão da primeira parte da sétima divisão seria o folium, ou folha. A segunda parte ainda da sétima divisão seria o tuber. Em oitavo, nós teríamos a pirâmide. Em nono, a úvula. E por último, o nódulo. Agora que nós passamos pela anatomia do verme, vamos falar sobre a anatomia dos hemisférios cerebelares. Os hemisférios cerebelares seriam as estruturas laterais, que ficam, obviamente, laterais ao verme. O verme está mais medial, os hemisférios estão mais laterais. Então nós vamos ter a mesma lógica de divisão, começando lá pelos hemisférios, pelo lóbulo, que vai ser chamados agora as estruturas de lóbulo, que seriam as partes laterais ao verme do cerebelo. Começando pelo da língula, a língula não tem um correspondente. Começa com o lóbulo central, que nós temos a asa do lóbulo central, ou seja, a estrutura lateral ao lóbulo central, que estaria mais ou menos aqui, seria a asa do lóbulo central. Lateralmente ao culmen, nós teremos o lóbulo quadrangular anterior, que seria mais ou menos aqui. A fissura primária divide, então, o lobo anterior do lobo posterior. E nós teríamos o lóbulo simples, no comecinho do lobo posterior. O lóbulo simples também pode ser chamado de lóbulo quadrangular posterior, já que nós temos o lóbulo quadrangular anterior aqui em cima. Vou trocar de cor, porque essa cor está bem ruim de ver. Então, o lóbulo quadrangular anterior e posterior, ou lóbulo quadrangular anterior de lóbulo simples. Depois do lóbulo quadrangular posterior ou lóbulo simples, nós teríamos uma fissura pós-clival, que tem esse nome, obviamente, porque ela está depois do declive, então pós-clival. Nós teríamos o lóbulo semilunar superior, que ficaria mais ou menos aqui assim. Inferiormente, na vista inferior, nós temos o lóbulo semilunar inferior. Depois, teríamos outro lóbulo que se chamaria o lóbulo biventre. Nós teremos aqui então o lóbulo biventre. E depois do lóbulo biventre, uma fissura, que eu vou demarcar em laranja, que é a fissura retrotonsilar, que ela tem esse nome porque ela está separando o lóbulo biventre da tonsila do cerebelo. A tonsila do cerebelo, então, ela está aqui lateralmente à úvula,
certo? Que faz parte do verme do cerebelo. Depois da tonsila do cerebelo, nós temos superiormente o último lobo do cerebelo. Ó, não confundam lobo, são 3 lobos, com lóbulos, certo? Lóbulos são as pequenas partezinhas laterais do cerebelo. Lobo é todo o cerebelo, tá? São divisões de todo o cerebelo. Então aqui a gente está falando do último lobo, certo? Que está acima do lóbulo biventre e acima da tonsila do cerebelo, que é o lobo flóculo nodular, que a gente já falou do nódulo, aqui o nódulo do verme, e agora a gente vai falar do flóculo. Então o flóculo ele está lateral ao nódulo e forma o lobo flóculo nodular, certo? Aqui demarcado em bege nós teríamos os pedúnculos cerebelares, que seriam as comunicações do cerebelo com o tronco encefálico. E assim a gente termina a anatomia dos hemisférios e a anatomia do vermes, que nós já tínhamos comentado. Então essa é basicamente a anatomia grosseira do cerebelo. Depois de sabermos a anatomia grosseira do cerebelo, a gente vai para uma anatomia filogenética e funcional. Vamos começar falando da anatomia filogenética. Então foque nesse lado da figura, na parte esquerda da figura. Na parte esquerda da figura, o que a gente tem aqui são 3 colorações de cerebelo. O cerebelo, que é o arquicerebelo, que está em laranja. Eles têm esse nome porque filogeneticamente falando ele é o mais antigo e ele tem relação com o núcleo fastigial, que a gente vai ver mais para frente, que ele está relacionado com o equilíbrio. Então é uma função mais grosseira, mais simples, mais rudimentar, função de equilíbrio do cerebelo. E nós teremos aqui também, mais medialmente, juntando aqui um pouco com o paraflóculo, que seria essa estrutura acima do flóculo, e mais medialmente, nós teremos o paliocerebelo. O paliocerebelo está envolvido com movimentos grosseiros, movimentos mais simples, mais rudimentares, mais fáceis de serem executados. Já, por fim, o neocerebelo, que é a maior parte do cerebelo, ela filogeneticamente falando é mais nova, então ela está mais desenvolvida em humanos, e é a estrutura que está relacionada com movimentos finos, por exemplo, com a capacidade motora da gente poder escrever e digitar. Esse é um movimento fino bastante preciso. Agora que a gente já falou da anatomia filogenética, da divisão filogenética, vamos falar da divisão funcional do cerebelo. Então, focando agora na parte direita da figura. Por que é divisão funcional? Não tem exatamente a função, mas tem onde que essa estrutura do cerebelo vai se conectar. Ou seja, aquilo que a gente falou que seria o arquicerebelo, ou mais próximo do arquicerebelo, aqui no flóculo nodular, no lobo flóculo nodular, nós teríamos o vestíbulo cerebelo, ou seja, a parte do cerebelo que está conectada com o vestíbulo, com a porção vestibular e, portanto, com o equilíbrio, como eu tinha comentado. Na porção que seria o paliocerebelo, a gente tem uma conexão do cerebelo com a medula espinhal. Ou seja, é uma conexão diretamente com a capacidade do cerebelo de fazer um reflexo, de ter algum movimento mais grosseiro. Por isso que ele tem conexão com a medula. Enquanto em verde aqui, nós temos a maior parte do cerebelo, que seria o correspondente ao neocerebelo, que seria o ponto cerebelo, ou seja, a parte do cerebelo que está conectada com o tronco encefálico, especificamente com a ponte. Se você lembrar o tronco encefálico lá, a gente vai ter principalmente uma relação aqui bem forte com o núcleo rubro. E o núcleo rubro tem bem essa função de movimento fino, de movimentação precisa da ponta dos dedos, da porção distal dos membros. Então, essa que é a função do neocerebelo. E assim a gente tem a divisão filogenética e funcional do cerebelo. Vamos comentar então sobre a vascularização do cerebelo. Então, nessa figura aqui, podemos ver apenas os vasos dissecados sobre os quais iremos comentar. Mas nessa figura, eu trouxe ela para mostrar uma outra artéria que não está representada nessa figura da esquerda e também para você se situar mais ou menos em como que esses vasos vão estar, como que a gente vai visualizar esses vasos, como é que eles estão localizados no encéfalo. Então, o que a gente está vendo aqui é uma vista inferior dos vasos, a gente estaria olhando nessa direção, de baixo para cima. E começamos então com as artérias vertebrais, que chegam, se juntam, anastomosando-se e formando a artéria basilar. Lembrando que a artéria basilar, nessa cor ficou bem ruim de ver, lembrando que a artéria basilar ela é uma artéria muito importante
para a vascularização de todo o tronco encefálico. A artéria basilar ela vai se bifurcar duas artérias cerebrais posteriores e da artéria basilar saem dois ramos importantes para o cerebelo: a artéria cerebelar inferior anterior e a artéria cerebelar superior. Nessa figura agora da direita, nós vemos aqui saindo da artéria vertebral a artéria cerebelar inferior posterior. Se nós temos uma artéria cerebelar inferior anterior, nós temos uma artéria cerebelar inferior posterior. E a artéria cerebelar superior. Então, basicamente, são essas três artérias que vascularizam o cerebelo. Nessa figura, eu trago uma visão mais esquemática das artérias, apenas para ilustrar essas três artérias principais que vascularizam o cerebelo. Então, aqui nós temos a vinda da artéria vertebral, que vai se transformar em artéria basilar, depois que as duas artérias vertebrais se anastomosarem, vão formar a artéria basilar. Da própria artéria vertebral surge a artéria cerebelar póstero-inferior, que vai vascularizar toda essa região mais inferior do cerebelo e posterior. A artéria cerebelar posterior e a artéria cerebelar anterior-inferior vêm da artéria basilar. A artéria cerebelar superior vai ser responsável pela vascularização do território superior do cerebelo, vai se anastomosar com a artéria cerebelar posterior-inferior. E a artéria cerebelar anterior-inferior vai vascularizar a porção média do cerebelo, com toda essa parte mais anterior, onde temos aqui, por exemplo, as tonsilas do cerebelo. E assim eu encerro a vascularização do cerebelo. Com isso eu encerro a primeira parte da aula sobre cerebelo. Não foi uma aula com muitas informações, eu trouxe mais ou menos a anatomia de superfície e a parte mais grosseira do cerebelo, para na próxima aula explorarmos a parte mais interna, as vias do cerebelo, as funções e os núcleos do cerebelo, além das aplicações clínicas. Então, muito obrigado pela sua atenção e nos vemos na próxima aula.